Fala, galera, muito boa noite. Estamos de volta aqui, segunda-feira. Segunda-feira. Só que hoje o programa é gravado, sabe disso, né? Não? Então tá. Então fica sabendo, porque hoje nós temos um casal aqui, ó, show de bola. Você já conhece o Namar? Primeira vez que você está por aqui? Se é a primeira vez, já chega logo curtindo, dando seu like, segue a gente no canal, dá aquela moral lá no Instagram, que é importantíssimo, sabe disso, né? E a cada dia a gente está desenvolvendo aqui um assunto, um tema melhor do que o outro. Então, convidar você já, pode começar fazendo seus comentários aí, que as respostas vão estar vindo, né? Depois a gente pega lá o pastor e a pastora, vão estar atentos aí nas perguntas para poder estar compartilhando com vocês. E a gente está abrindo hoje um tema super especial. Melhor do que o tema são os convidados, né? Eu estou com gente internacional aqui hoje. É verdade. Sejam muito bem-vindos, pastor Elismar e pastora Vanessa Trotman. Seja bem-vindo, meu querido. Deus abençoe. Vielen Dank, Gottes Segen. Deus abençoe, rapaz. Já que bom, hein? Aí, ó. Rapaz, olha, Deus gente, abençoe. Eu tô apanhando muito aqui nesse negócio. Eu tô falando com eles agora, como é difícil, né, pra gente, o sotaque é muito diferente. Pra gente é muito diferente. A Vanessa tava mostrando agora que parece muito com o inglês, né, Vanessa? Parece com o inglês. Mas, cara, pra gente soa muito diferente. A gente ouve um alemão. Tanto que quando a gente está falando alguma coisa, você está conversando com alguém aqui no Brasil, Vanessa, não sei se Vanessa sabe dessa. Você está conversando com alguém no Brasil e a pessoa não entende, a gente pergunta, você está falando alemão por quê? Não é verdade? Você está falando alemão porque é assim, é tipo, a gente não consegue discernir muita coisa. Mas é legal, né? É legal porque a Vanessa está mostrando e realmente tem muitas coisas parecidas. Mas, gente, bom demais vocês estarem aqui com a gente. Prazer. Tá feliz demais. A gente já se conhecia pela live, né? Com o pastor Ângelo. Já tinha apresentado, fui lá, dei uma palavra com vocês. E hoje vocês aqui vieram passear, vieram trabalhar, vieram aqui no Brasil. Fala pra gente, pastor. Já tem algum tempo já que a gente tinha um projeto de estar vindo aqui ao Brasil. E aí, aproveitando o desejo da minha esposa, que era de querer vir visitar o país e querer as férias dela, né? E aí, como se diz, tudo assimilou numa só coisa, então vamos fazer um pouquinho de cada. E aí estamos aqui hoje aqui, e aqui estamos aqui no Rio de Janeiro. E aí foi obrigado a passear pelo Rio de Janeiro, né? Mas embora toda essa aparência suíça, né? Você é brasileiro, né? Sim. Eu tô falando isso porque, gente, eu tava conversando, a gente conversando aqui, a Vanessa falando, ela começou falando, você tava falando em que agora? Em suíço? Em alemão, da Alemanha. Em alemão. Vocês vão perceber aqui que não tem sotaque, né? Eu fiquei impressionado. A gente falou, cara, não tem sotaque. E aí, como que foi esse negócio para poder tirar o sotaque, Vanessa? Foi muito engraçado. Foi fácil. Minha mãe é brasileira, né? Então ela vem do Nordeste, então ela tem aquele sotaquezinho, né? De lá. Então, quando eu conheci o meu esposo, mas ele pegava no meu pé. Assim, Vanessa, não se fala leite, é leite. Bem nordestino mesmo. Bem nordestino. E aí ficava no pé corrigindo o tempo todo. Ficava. E no Brasil vai passar desapercebido. Vai passando, né? Tipo forma de cultura, né? Mas era assim um pouco, bem estridente, né? No ouvido da gente. Eu sou do estado de Goiás, então assim, nós temos a pronúncia do R bem forte, né? As palavras são bem mais força, né? Porta, porquê, né? O goiano ele tem essa expressão muito forte. Então, quando a gente via um nordestino falar, né? A gente ficava assim, achando engraçado. Aí falava, quando ela dizia assim, aí eu conheci ela, quando eu conheci, aí eu... Então, Vanessa, vamos agora tomar um café. Café com o quê, né? Aí ela falava, café com leite. E aquilo pra mim não soava muito bem. Eu falei, não é leite. Leite. Vice. Eu falei, não, deixa o vice pra depois. Vamos só. Não, aí ele vai te corrigir no leite e ele vai falar porta. E aí sua cabeça fundia, né? Aí ninguém conseguia mais chegar a lugar nenhum. Lá, o mais interessante é que lá a pronúncia do R, né? Lá é muito bem forte, né, dentro da Suíça, né? Então, quando eu falava Elismar, todo suíço fazia Vibiter, né? Aí, como, né? E eu
Elismar. Aí eu não entendia, né? Porque eles não entendiam essa pronúncia do R, esse Do mar, R, Oceania entrava no nome, né? Aí ela, não é assim, é Elismar, morre o R aí. Ou seja, uma suíça ensinando o brasileiro a falar português. Aí, olha só. Rapaz, Era muito engraçado. Deve ter sido mó barato o começo, né? Esse começo, começando a conhecer, começando a conversar, saber como é. Isso. Até o meu nome para ela foi muito difícil, né? Quando falava meu nome, Elismar para ela, mas Elusmar, eu não entendia direito, falava meu nome totalmente errado. Eu falava, mas olha, é fácil, pensa em Oceania que você vai acertar. Elismar, você vai identificar. Mas, pastorzão, conta pra gente um pouquinho, né? Você que é da Assembleia de Deus Internacional da Suíça, não é isso? Sim, sim. A Disney Church. A DSM. A DSM Church. Isso, então. sim. Conta um pouquinho pra gente da sua história antes de sair daqui, né? Sim. Você veio da onde? Falou aí sim. do Goiás. Conta Sim, um pouquinho da sua história pra gente conhecer um pouquinho você. Ok. Eu sou nativo, né? Brasileiro nato aqui, e depois então nasci novamente, né, dentro de uma igreja, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, né? Então fui crescendo dentro desse berço familiar da Igreja Madureira, Ministério, e no estado de Goiás. Então, no ano de 1997, nós fomos com a nossa família para o estado do Tocantins, quando estava tendo aquela grande descoberta da separação do estado de Goiás com, né? Uhum. E lá chegamos, né, trabalhando no ramo de farmácia, né? Então colocamos as farmácias ali e começamos então a trabalhar. E dali começamos o trabalho missionário, o trabalho evangelista que Deus tinha colocado no nosso coração. E quando surgiu em 2007, a chama ardeu, né? Para que eu pudesse ir para os Estados Unidos, né? Então aquele desejo americano desde a infância, né? Eu tenho que ir para a América, tenho que ir lá conhecer essa terra por lá. E ali, daquele sonho de desejo, aconteceu que o meu sonho era América, mas o sonho de Deus era o continente antigo, né? E eu não entendia isso, eu queria fazer de tudo para chegar lá na terra americana, mas aí Deus frustrou o meu desejo e disse, olha, eu que estou dando as cartas, então você vai para onde eu quero, e assim cheguei na Suíça. Quem resolve esse negócio sou eu, né? Isso é muito bom, né? Porque às vezes quando a gente tenta dar um jeitinho, a gente se arrebenta tudo, melhor, né? Melhor. Mas a sua família lá no Nordeste, lá no Goiás, lá no Tocantins, ela já era evangélica? Sempre, eu nasci no berço familiar. Nasceu no berço mesmo, sempre, né? Já dentro de casa mesmo, já sempre. Meu irmão é cantor evangélico, também é pastor. Minha mãe é missionária, uma das mulheres bem renomadas no estado do Tocantins, e tem a minha irmã também. Sempre fomos meio da igreja mesmo. Aí Deus E com quantos anos foi isso? Com quantos anos queimou esse negócio? Olha, quando queimou a chama mesmo de eu sair para o exterior mesmo, foi a partir do ano de 98. Nasceu esse desejo de eu ir para fora, que eu tinha que levar a palavra. E aí a gente que tem aquela proporção de busca, de entendimento de Deus, de ver a palavra, Deus vai falar com você, e Deus falar com a gente, levarei as nações. Aquilo foi só apimentando mais. Eu falei assim, então esse negócio tem que ir para fora. E aí não deu outra. Comecei a pensar, focar, e quando eu percebi, já cheguei lá, entendeu? Foi uma coisa assim. E você foi direto para Zurique? Como que foi? Como que foi a sua chegada lá? A minha primeira experiência com as nações, né? Vamos lá, me perdoa. Deixa eu puxar um pouquinho mais. Sim. Tudo bem, Deus, esse chamado seu específico, por que eu estou perguntando isso? Sim. Porque isso traz discernimento para algumas pessoas. Eu, por exemplo, né, eu fui batizado na Igreja Batista quando eu tinha 11 anos, novinho. Sim. Eu acordei de manhã cedo e fui para a igreja. Meus pais eram divorciados, a minha mãe ia na Igreja Batista, meu pai na Assembleia. Quando eles divorciaram, um me levava no domingo em uma, outro no outro, e depois os dois pararam de ir. Eu acordei um dia 11 horas da manhã, de manhã cedo, no domingo, fui para a igreja, cheguei lá, me levaram para uma classe lá de adolescente, 3 meses depois eu estava sendo batizado na igreja. E depois, né, de um bom tempo, eu estava numa congregação, e foi quando eu compreendi o meu chamado vocacional, né? Os pastores tinha uns pastores de Brasília, inclusive, orando, no Ministério Ceifa, que nasceu da Assembleia de Deus, era uma frente evangelística da Assembleia de Deus, com o pastor Eliel de Carvalho. Deus abençoe, pastor. Né? Então, o pastor estava lá, Eliel, o bispo na época, o bispo Eliel estava lá com os pastores, chamaram para orar, eu fui. E quando eu cheguei lá na frente, eu ajoelhei e estava cantando, vem o Senhor minha vida oferecer. E eu, assim, eu ajoelhado com um monte de gente, e eu
tive aquela impressão de uma mão vindo naquele lugar, me pegando e me separando. Naquele momento, o Senhor ministrou meu coração. Estou te separando para uma obra. Então, eu gosto muito de saber esses momentos. Como que foi a hora que o negócio pegou? Aonde que Deus pegou? Em casa, no culto, na rua? Como que foi? Não, eu estava... muito interessante essa parte. Eu estava assim já, né? Na época eu estava pastoreando já, né? Sempre fui pastor mesmo, dirigindo a igreja já, da congregação e tal. E eu estava num momento muito importante da minha vida. Eu era, para você ver, nosso campo da sede de Madureira, lá em Porto Nacional, tinha, parece, 25 congregações. Então eu tinha a sede e a segunda congregação, né? A primeira, né? A mais importante era eu, um jovem solteiro dirigindo uma congregação que era a número 1 do campo, né? Então, uma igreja muito grande, eu estava ali então pastoreando e eu estava muito bem sucedido, empresa, estava mexendo no ramo de farmácia. Aí, certa vez, buscando, orando, sempre tinha esse hábito de orar muito. Aí, um dia veio no meu coração esse desejo assim, Elismar, eu quero te levar para um lugar. Você está disposto a abrir mão de tudo que você tem e atravessar o Oceano Atlântico? Uau. E aquilo pesou para mim muito, né? A chama era maior e eu falei assim, se eu fizer isso aqui, vai dar um colapso aqui. Uma igreja, um pastor que está em uma igreja que está muito bem funcionando, né? Trabalhando economicamente muito bem e falar assim que tem que largar tudo e atravessar um oceano para um lugar desconhecido para fazer alguma coisa para Deus, parecia ser loucura no pensamento das pessoas, mas para mim aquilo, eu falei assim, é a minha oportunidade, se Deus está falando que é para mim, então chegou a minha vez. Eu não pensei duas vezes, falei assim, eu aceito. E isso foi um caos, mas na realidade o desejo falou mais alto e assim então surgiu a oportunidade, que era esse sonho frustrante, que era para a Europa, para os Estados Unidos, e aí depois eu desisti e falei, esquece isso, né? E aí nasceu esse desejo de ir para a Europa, aí E como chegou o lugar? E aí chegou a oportunidade, uma grande conferência, nós estávamos na cidade de Formoso, no Araguaia, aí surgiu uma oportunidade, a Madureira então começou a abrir os trabalhos missionários, né, na Espanha, né, em Portugal, e eu estava frustrado, eu não queria nada mais a respeito era só América. E quando surgiu mesmo o estandarte, foi quando meu tio, que é pastor, estava comigo, chegou em mim e disse, Elismar, agora chegou a sua vez. Você então agora está tendo a oportunidade de ir para Europa. E o Portugal é a sua cara. Vai para Portugal, eu levo você, vai comigo. E eu fiquei assim, vamos, nós dois. E assim nasceu aquele desejo tão forte. Quando a gente percebeu, a gente já estava dentro de Portugal. E aí é onde tudo começou a nossa história. E aí muita coisa para contar para vocês. Eita! Bom, então, até então, Vanessa, estava em Portugal. Isso. Não tinha chego lá perto de você ainda. Não. Né? Então, ainda não. Conta um pouquinho da sua história. Você falou que sua mãe é nordestina? Sim, minha mãe é nordestina, meu pai é suíço. E como que eles se conheceram? Como que veio você depois? Meu pai, conta essa história pra gente. Meu pai, quando era jovem, ele viajava muito para cá, o Brasil, com os amigos. Então foi assim que ele conheceu minha mãe, viajando, aí conheceu ela. Aí, através da minha tia que trabalhava no aeroporto. Ele estava viajando com um amigo, eles perderam a mala. Sim, aí foram até a moça lá no aeroporto, que é minha tia. Aí minha tia ajudou eles, né, a achar a mala e tudo. Aí perguntou o que vocês estão fazendo aqui na época de Natal, Ano Novo, para onde que vocês vão, vocês já sabem para onde. Então assim, ela convidou eles. Se vocês quiserem, vocês podem passar a virada do ano com a minha família. Uau! Sim, e eles aceitaram esse convite. E assim meu pai conheceu a minha mãe. Sim. E aí levou para Suíça? Levou, sim. Levou. Levou a nordestina. Vem pra cá, cabra. Uhum. E aí, o evangelho nasceu como? Ela já era evangélica, ele? Sim, minha mãe cresceu no lar evangélico. Meu avô, ele era pastor. E assim, eu cresci sempre escutando desse Deus, né? Que existia esse Deus maravilhoso. Só que eu sempre busquei esse Deus, queria conhecer Ele, queria ter essa experiência pessoal com Ele. Sim. E foi exatamente assim. Um dia estava dormindo, acho que eu tinha uns 15 anos de idade, e eu sinto que eu saí assim no meu corpo. E eu escutei aquela voz tão tremenda, tão linda, tão maravilhosa, que eu sabia na hora, esse é Deus, é Ele que está falando comigo. Uau. E eu sempre falava assim, eu quero servir um Deus que me ama, eu quero ser importante para Ele. Então foi muito lindo.
Deus, ele perguntou para mim, você quer fazer uma caminhada comigo? E eu disse, sim, eu quero. E era tudo assim, em pensamento. Eu falava em pensamento, Sim. ele respondia em voz alta. E eu andei, fiz alguns passos e eu senti ele do meu lado, aquela presença maravilhosa. Foi muito tremendo. Uau! Então eu passei por muitas coisas assim também na minha infância, coisas que eu não entendia. Eu perguntava para Deus, por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu isso, permite? Por que aconteceu isso tudo? E Deus me mostrou. Ele mostrou que a cada momento que eu passei na minha vida, cada situação ele estava comigo, sempre cuidou de mim. E isso foi muito tremendo. E ele disse para mim que ele me amava, que eu era a princesa dele. E ele repetia aquilo, eu te amo, você é a minha princesa. Uau. Coisa linda. Foi muito lindo, muito, muito lindo. Aí quando eu acordei, eu senti aquela presença tão linda no meu quarto, só que eu não sabia como que entregar a vida para Jesus, Sim. eu não sabia disso. Então eu peguei a Bíblia e abri ela, e as letras saíam assim da Bíblia. E aquelas letras se formaram em frases. E aquilo formou a minha oração de entrega. Uau! Ou seja, o Espírito Santo te Foi ensinando. muito lindo, né? muito tremendo. Pelo motivo, muito. só um minutinho, mas pelo motivo que lá a crença praticamente ela é morta, o ateísmo predomina, né? Então as pessoas ficam em busca. Quem é Deus? Existe Deus? Então para ela era difícil. Um pouco que recebeu da sua mãe e do seu pai, mas como viver num ambiente daquele que nada se fala de Deus, para ela ficava, onde está Deus? Sim. Então Deus se achou por bem ele mesmo se revelar para ela. Foi Se aonde ela revelar. então está dando esse testemunho interessante. E uma coisa tremenda você está falando, olha só, né? A experiência dela precisava ser diferente. Tinha que ser. Né? Pessoal, ele, né? Pessoal, Pessoal. exato. Né? E a coisa linda disso, olha que privilégio agora, Vanessa. Você teve a oportunidade de experimentar, né? Vamos falar assim, uma parte daquilo que Adão experimentou lá no Sim, começo. sim, né? verdade. Na viração do dia, a caminhada com o Senhor e conversando. Vem pra cá, vem conversar foi muito comigo. lindo. Vamos bater um papo. Né? Eu costumo até dizer que eu fico imaginando Adão naquela ocasião, porque é maravilhoso demais, né? Você conta, os olhos brilham, né? Sim. Contando a experiência. E você imagina, eu penso que o maior sofrimento de Adão era no final do dia. É verdade. O maior sofrimento de Adão devia ser no final do dia, né? Porque ele estava acostumado a estar lá, cuidando das coisas, pegando os frutos, comendo, nadando, né? E estava lá com Eva. E quando chegava no final da tarde, ele falava assim, opa, peraí, eu tenho um compromisso aí, né? Vou dar um passeio com o Senhor. Ele saía quando dava finalzinho do dia, na viração da tarde, ia ter a conversa. E depois que acontece, né, o pecado, que ele é afastado, eu fico imaginando quando chegava a hora da tarde, né? Sim. Nossa. Que dê, meu amigo. Agora, para você ver uma coisa interessante, eu fico olhando assim que às vezes a gente não sabe explicar, porque o homem idealiza os seus sonhos, os seus objetivos. E esse Deus deixa por o livre-arbítrio do homem fazer as suas escolhas. Mas quando há isso que acontece na sua vida, o selecionar de Deus para a vida da gente, quando a seleção chega sobre as nossas vidas, na realidade ali já está dizendo, seus sonhos não são os meus sonhos. Exato. Então, eu vou sonhar por você. E aí é onde entra o maior impasse na nossa vida. Queremos fazer o que nós idealizamos e sonhando, e Deus dizendo, o que eu tenho é melhor. Se você olhar e observar o que eu tenho para ti, é muito mais além do que você pensa. Foi o caso da Vanessa, né? Sim. Que ela veio quando tinha 7 anos, amor. Que você veio ao Brasil com o seu avô. Quando você veio. Sim, tem novinha. E para você ver como que Deus fez hoje nós ser pastores hoje. Nossa história é muito interessante. Ela vem ao Brasil e já tinha visto, né? Ele vai chegar até você. Então você não precipite, não case errado. Ele vai chegar a você. Quando ele chegar, você vai saber que ele será o seu esposo. Uau! Eu sempre falava que orava pelo meu futuro E que se esposo. sempre orava. E por aí ela. aí Deus tem que mover esse negócio todo, te tirar o desejo da América, De tudo isso. te levar para Portugal, para te levar lá para Suíça. Sim. Aí levou, ok, E aí- e hoje vocês pastoreiam Pastoreia a a DSM. DSM. É.
E é interessante que nossa vida toda foi assim pelo passo de Deus, porque diz lá, né, em Jeremias 29:11, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E para mim foi isso, porque Deus falava para mim, olha, você se prepara, você vai para outro lado, você não tem olhos para nenhuma das jovens, das moças que tem para cá, porque o que eu tenho para ti está preparado, está te esperando. E eu ficava, meu Deus, eu tenho que chegar aonde? Onde está isso? E quando chega o momento da gente chegar até Portugal, aí Deus fala, está mais perto do que nunca, agora vamos dar mais um passo. E começou assim uma saga muito difícil para mim, né? Não conhecia muito a Suíça, nada da Suíça, eu não sabia como entrar na Suíça, um país muito bem fechado, essas questões assim no lado, né? Sim. De conhecimento das coisas, a gente não entendia muito, só ficava em Portugal, Espanha, aqueles lados ali, né? E eu falava mais Suécia do que, né? Suíça quase não via falar, a gente só ficava mais assim, né? E quando Deus falou para mim que era para ir para a Suíça, e que a minha já estava preparada, e que ele tinha um plano extraordinário para mim e com ela, aí chegou o momento que Deus então me conduziu e eu consegui chegar até dentro de Genebra. E Deus falava para mim lá em Genebra, depois de fazer um trabalho lá lindo, maravilhoso, Deus fala, não é dentro de Genebra, o que eu tenho para ti está em Zurique. Então você vai para essa região, nesse estado que eu vou te entregar a pessoa que vai fazer você feliz e completo. Eita, meu Deus do céu. Rapaz, coisa linda, pastor. Aqui, me fala uma coisa, como funciona a igreja lá na Suíça? Como funciona? Estou falando assim, desde essa parte mesmo burocrática, como que atua a igreja lá e como é o funcionamento dela, né, dos cultos, das administrações, como que funciona? Sim. As igrejas na Suíça, elas são totalmente diferentes do sistema do Brasil, né? Primeiramente que lá, nós como igreja, não somos chamados de igreja, nós somos chamados de seitas, né? Então aí você já vê o tanto que é bem, né, resumido o espaço pra gente. Então, o que considero como igreja dentro da Suíça é a igreja católica, né? E a igreja reformite, a reforma, que são essas duas que é igreja. Só tem essas duas opções de como igreja. Tanto é que você tem que pagar os tributos. Ou para a igreja, você que é católico, paga os seus tributos de imposto para ajudar o catolicismo. Se for cristão, né, da reforma, você paga para o sustento da manutenção da igreja da reforma. Então, assim, as outras igrejas, tudo se predomina como, tanto seja adventista, mormons, testemunho de Jeová, igreja evangélica, tudo é seita, e para eles isso é assombroso, alguém querer participar até de uma igreja. E os cultos lá, como que é a participação dos cultos na igreja hoje? É o quê? São de brasileiros que estão lá? São de imigrantes? Como que funciona? Sim, pela Suíça saber que é um país de muitos estrangeiros, né? Então é um país que realmente a quantidade de imigrantes são demais. Então há essa aglomeração, né, de as pessoas que já têm essa vertente de ter conhecimentos do cristianismo. Então vem de todos os lados do mundo, todo mundo chega em lugar, então esse que tem essa crença vai buscar essas igrejas. E aí é onde surge as oportunidades, você pegar um evangelho transcultural, né, e você começa então a assemelhar as pessoas. Então você vai receber nas igrejas de todo tipo, tanto ser pessoas do continente por completo, outras pessoas da Ásia, de qualquer parte do mundo, ali dentro da Suíça tem pessoas. Então ali você recebe todos os dias, pessoa americana, pessoa suíça, pessoas de vários tipos, né? Todos que chegam ali. Na então, verdade, é uma igreja internacional, não é uma igreja brasileira. Por isso que está ela da ISM, o Internacional Suíça, né? Então por isso que essa população de pessoas totalmente diferente. Você está numa igreja, não tem como você ser um brasileiro dirigindo uma igreja lá e você ter a visão com a mentalidade do Brasil. Não dá certo. Não vai. Porque você vai receber lá batista, metodista, luterano, você vai ver pessoas de todos os jeitos, com seus dogmas, seus costumes. É difícil. E como que é com o povo local? Vocês têm visitas de pessoas, né, de lá da cidade, visitam também? Temos, sim. Como que eles enxergam? Porque o pastor já falou que, né, vem como uma seita. Isso. E como que enxergam a igreja, vamos falar a igreja específica lá. Sim. Nossa igreja? Isso. Sim. Muitas brasileiras são casadas com suíços. Isso. Então, o desejo maior delas é que o esposo delas venha um dia também acompanhar elas. E o lindo é que o suíço, ele é assim, bem frio. Bem um pouquinho mais frio. E tem um pouco assim de receio. Sim. Mas quando eles vêm visitar nós,
eles sentem aquele amor, aquele carinho, a Tem presença um abraço, de Deus. chega lá e dá aquela. Tudo, Deve ficar tudo, desesperado, né? A gente Com chega a dar um certeza, abraço, com né? certeza. Isso é muito lindo. Então eles se sentem à vontade, aí começam a vir uma vez, 2 vezes, 3. Esse é muito bonito. E pra eles é um Muito choque, né? Que eles pensavam que era uma lavagem vai cerebral. pensando, Quando chega lá. É. O mais importante, meu nobre, é que na Suíça, mamon predomina, né? O povo é um país, sabe a pesquisa agora, o povo mais rico, né? O povo que tem mais dinheiro, mais rico do mundo, mas porém não sabe gastar suas fortunas porque eles são presos nessa metodologia deles, né? Idealismo deles, meu dinheiro é isso e pronto, acabou. Deus deles, são escravos dos seus dinheiros. Então quando eles chegam para dentro da igreja, para eles vão assim, as mulheres, como a Vanessa bem falou, elas têm esse papel muito importante de trazer, que a mulher tenha mais sensibilidade, né? Elas trazem os seus esposos para a igreja. Eles vêm como um olheiro ali, o que está acontecendo. Deixa eu ver o que é esse negócio. Mas o que é interessante é que nós sofremos muito lá pela essa ausência, que as igrejas não é como aqui no Brasil. É você dirigir uma igreja, para você pastorear uma igreja, 2 cultos na semana, o máximo, né? Então são coisas assim que é difícil você ter esse povo. E esse povo é como rotativo, né? Eles estão aqui, amanhã está, é uma semana para a igreja, no final de semana para os filhos, uma semana no final de semana para o meu esposo e uma semana para mim descansar. Entende? A gente já chega já batendo, vendo se tem comida hoje aí, já entra. Bem com espontâneo. certeza. Isso sente falta lá, você. Demais. Isso aí foi o que eu mais É a parte sofri, que mais porque sofre, ela né? é muito tranquila, que já é o sistema dela, né? Mas para mim foi muito difícil, porque ficar ali esperando as horas passar, o momento acontecer, para chegar naquele momento para resolver uma questão que era de pouco prazo, você esperar uma semana resolver aquilo, aqui deixava eu totalmente frustrado. E se a pessoa for o executor, então fica desesperado, né? Porque Bom. quer ver o negócio solucionado agora. Com certeza. Né? Agora, essa questão, hoje, quando a gente fala, Brasil, né? Assim como uma boa parte do mundo fala de missões, sempre fala de Janela 1040, sim. fala de África, né? Sim, Fala. E eu tive conversando com um amigo. E ele desenvolve um trabalho na Espanha há um tempo. E ele esteve aqui comigo quando ele viu que a gente trabalha com administração de condomínios. Ele falou, rapaz, vamos embora para lá. Olha só. Vamos para Sevilha, me chamou para Sevilha. Minha esposa é apaixonada por ir para a Europa, né? E aí ele falou, vamos para Sevilha, porque eu tenho trabalho para você lá nessa área de administração. E aí ele explicou, né? A carência e a dificuldade. Ele falou exatamente sobre isso. Ele falou, olha, eu estou há 3 anos lá e agora eu tenho 2 famílias que eu frequento a casa deles e eles frequentam a minha casa. 3 anos. Ele falou para ele conseguir o primeiro relacionamento, ele ficava indo quase todos os dias no mesmo café. Sim. De manhã cedo. Quando ele entrou a primeira vez, todo mundo olhava. Sim. Aí ele entrou, pediu o café e tomou. Aí ele começou a ir todos os dias. Depois de não sei quantos meses, ele conseguiu Sim. dar o primeiro bom dia, o primeiro olá. Muito fechado. E aí começou a conversar até. E aí ele hoje, na época, ele estava com uma congregação lá com 20 e poucas pessoas, já estava com quase 6 anos de trabalho. Sim. E ele falando da dificuldade, falando, pastor, a dificuldade, os corações estão muito fechados, muito duros, enquanto as pessoas estão pensando que na África você abre a boca, né? Existe conversões, o coração está aberto. Agora, na Europa acontece muito a autossuficiência, né? Tipo, cara, eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho meu trabalho, minha vida está super tranquila, meus filhos estão aqui, estudam bem. Sim. Para que eu preciso de Deus? Isso é verdade. Né? E essa é uma realidade, né? A gente ouve falar isso. E tem muita gente daqui que não olha para a Europa, que acha que nada, lá está todo mundo. Pelo contrário, Pelo contrário. É uma das coisas mais interessantes, quando eu cheguei para a Suíça, eu sou aquela pessoa, que como você também é um pastor, o Ângelo, quando vê qualquer galpão, a gente vê uma igreja, né? A gente já idealiza logo, ali tem uma igreja. Toda sala que eu vi é uma igreja. Então, quando eu chego dentro da Suíça, aí eu observo ali onde estão os templos mais belos, né? Que é da Reforma, né? Que são coisas tão belas que é difícil escrever.
Não tem igrejas mais belas como tem dentro da Suíça, entende? São igrejas assim que você olha, você vê ali o cuidado. Para você ter um entendimento, tanto que Deus tem um amor pela Suíça, ali é um berço, né? Do evangelho, calvinista, todas essas coisas todas. O mais interessante ali é que, assim como Jerusalém, né? Israel é o país que está no centro do mundo, a capital espiritual, né? Do planeta Terra. Então você observa o cuidado de Deus para Israel e o como Deus também teve um cuidado de zelar do país da Suíça. A Suíça era um país muito abençoado. É um país assim que realmente você vê o dedo de Deus de perfeição. Então na Suíça a gente olha ali e observava assim como Deus tem um cuidado com essa nação, um povo dessa forma fechado. Sim. Realmente a gente passa 5, 6 anos ou 10 anos com o vizinho só no Gritze, mais nada, nem hoje, só isso mesmo, né? Mas tá todo mundo funcionando, se respeita, cada um no seu lugar, ninguém interfere nada. Então, quando chega essa questão da igreja, eu peguei e falei, Vanessa, olha o tanto de igreja bonita, vamos dar uma olhada, quero ver o histórico dessas igrejas, o que esse povo escreve dentro dessas igrejas. E ela então teve a missão bem árdua de falar assim, então vamos conhecer as igrejas, então vamos lá para nós visitar as igrejas. E nós saíamos assim às 8 horas da manhã, às 7 horas, e nós voltar para casa era quase mais ou menos que 1h da manhã. E nós entrar todas aquelas igrejas e depois nós ia lá, pegava o livro, né? Uau. De visita das pessoas, né? E aí as pessoas escreviam lá, olha, Deus, é verdade que você existe? Meu avô disse que você existe. Mas como que eu posso acreditar em você? Que isso? Você não se mostra em nada, só aqui dentro da igreja, ninguém sente nada. Como é que você existe? Se o Senhor existir de verdade, eu quero te servir. Mas eu, até agora, eu não acredito que você existe. Então aquilo foi me chamando a atenção. Meu Deus, como é que pode as pessoas questionar um Deus, sendo que nasceu o evangelho aqui, mas realmente a necessidade do evangelho chegar até a Suíça e no continente europeu, né? Realmente nada melhor que ser outros que vêm incendiar, porque os de dentro mesmo realmente estão totalmente assim, no esquecimento mesmo. É uma coisa difícil. Você está falando aí sobre a questão, né, do cuidado de Deus com a Suíça, né? Uhum. A Suíça, como muitas igrejas, né, ela é governada por um conselho, não é isso? Sim. Sim. São 7 ministros, né? Isso, e o uma vez, não sei se é de ano a ano, não é uma coisa assim? Um assume a presidência. Sim, é o 7, né? Isso não é? Então, quando eu li sobre isso, eu achei muito interessante. Falei, cara, né, muito ligado à igreja isso. Sim, né? sim. Então, quer dizer, esse princípio deve ter partido exatamente de lá. Sim. E eu gosto muito quando a gente percebe essas conexões, né? Sim. E quando eu vi isso, eu falei, peraí. É interessante. Ela é governada por 7 ministros, é um conselho que governa o país. Que legal, cara. Achei interessante aquilo. Você fala da questão do evangelho para você lá, como as pessoas vê o evangelho de lá para cá. O que você achava? O suíço fala a respeito de Deus. O que eles falam no seu entendimento? É como você disse, né? Para Deus é algo assim muito longe. As pessoas têm tudo. Eles têm tudo. Eles têm dinheiro, eles têm casa, apartamento, têm alimentação, têm tudo. Então, é algo muito assim longe. Deus para eles, quando você interroga eles, Deus te ama, eles falam, você tá louco? Deus? É estranho. Esses dias eu tava conversando com um rapaz, ele tava falando sobre questão de ateu, disso, aquilo. Eu falei assim, cara, vai pro campo. Você não encontra um ateu no campo. Uhum. Porque o cara está acostumado a ver as plantas, ver a plantação, ver os animais, vendo as frutas, entendeu? É tudo crescendo e Deus vai se revelando através da natureza. A Bíblia diz isso em Romanos, né? Que ele vai se revelando através. Essas pessoas não têm dificuldade, né, em compreender. Mas quando você chega num sistema capitalista, num sistema onde a galera tem o poder, tem o dinheiro, é difícil, né? Você chegar com a palavra e no Brasil a gente vê isso, né? Muitas vezes. Né? Tem aquelas pessoas que às vezes são autossuficientes, não, vou precisar de Deus para quê? Aí acontece de repente um problema, quebra numa empresa, aí corre para a igreja. Eu precisei quebrar para poder, né? Muitas vezes. Mas a gente sabe que existe, né, a palavra de Deus, a palavra verdadeira, e essa palavra, ela é capaz de transformar as pessoas, sem precisar orar para ninguém quebrar. Sem precisar. E é interessante, você falou uma coisa bem precisa, que é por isso que a gente hoje, o Ministério da ISM,
ela tem essa função de trazer as pessoas, uma coisa que muitas pessoas que são os missionários, os pastores que vão para lá, então muitos deles vão no entendimento, sem muito conhecimento, sem a base, vou ali, Deus me encheu do Espírito Santo, eu vou lá falar, isso não funciona. Então, dentro da Suíça, para hoje ver um evangelho genuíno, dentro assim, trabalhar no coração das pessoas, nada melhor que ir pelos sinais, como o apóstolo fala, sinais de prodígios. E assim nasceu a DSM. A DSM, nosso ministério, nasceu através de uma cura de um canceroso. Uau! Né? Quando a gente, então, como foi Deus nos deu essa oportunidade, eu quero te relatar para você aqui, quando eu estava já com a minha noiva, e na época já éramos casados, e aí às vezes estávamos na casa dos seus pais, e de repente o Senhor me deu uma visão, assim como estamos aqui, uma visão, né, numa madrugada, um homem gritando, pedindo socorro, que não queria morrer. Eu não quero morrer. Será que alguém me ajuda? Será que existe Deus? Não deixa eu morrer. E aquilo me deixou muito, assim, emocionado. Tentei levantar, assim, querendo chorar alto. E a Vanessa falava, amor, calma, meus pais estão dormindo, ele não entende isso. E o que vai acontecer? Logo eles vão pensar aqui, chamar logo aqui para levar você para um psiquiatra aí, porque, né? E aí de manhã eu senti a voz de Deus falar comigo assim, olha, vai para a Alemanha. E na Alemanha eu vou mostrar para ti algo que vai mudar a história de uma pessoa. E naquele dia eu peguei, amor, vamos para a Alemanha. Chegou na cidade que eu amo demais, que é um dia que você vai conhecer o Anjo também, que se chama Freiburg. Essa é a cidade que aqui que a gente nasceu. tem Friburgo. Conhecemos. Vamos lá ver, né? É isso, a gente entrou no carro e nós fomos. É. Assim, sem saber nada. Na direção do Espírito. Isso. Total. E quando a gente chegou lá, a minha esposa disse, é aqui, é essa cidade. Uau. É essa cidade. E a gente vai andando, né, sem saber, não conhecia nada da cidade. Você chegar o carro e parar aqui, onde estaciona? Vamos ficar aqui. Aí saímos andando assim, mas era assim. E vai a gente tem uma chamada direita. Seja à direita. É verdade, quando chega lá direita. Né? E quando chega lá, eu, ouvido sensível para ouvir alguém que tá, né, eu ouvi assim, oração. Falei, aqui tem uma igreja. Aqui tem uma igreja. Igreja, nem conhece aqui. Vamos lá, e subimos lá. E quando chegamos lá, por incrível que pareça, estava lá, era na época até um líder que era grego, né? E estava lá com algumas pessoas lá, um grupo de pessoas, né? A casa de oração mesmo de Freiburg. Eu não sabia. As pessoas rotativas, todas as raças de pessoas que estão ali, vai girando, né? Vai ser o momento de orar. Aí chegou lá. E quando chegamos lá, e logo falou, tem um pastor aqui, né? Alguém falou, né? É brasileiro. Aí eu, você é o quê? Pastor, vamos falar logo, né? Aí foi quando deu a oportunidade. Aí caiu na oportunidade para mim falar. Aí eu vou e dou uma saudação. Aí, de repente, no final, uma jovem, né? Que até o Anjo já conhece, e a irmã Delamares, né? Que é a nossa primeira ovelha que aconteceu no ministério. Aí ela vai e fala, olha, eu preciso muito de ajuda de vocês. Eu não sei mais o que fazer. Eu falei, o que foi? Vocês podem orar para o meu noivo? Falei, podemos sim. Olha, eu não sei mais o que fazer. Ele está totalmente debilitado, ele está morrendo. Não deixa ele morrer. Eu falei, mas tudo bem, vamos orar. Cadê ele? Não, ele não pode vir, mas eu tenho uma foto dele. Quando tira a foto dele, o que tinha nessa foto? A foto que era? Esse rapaz. O rapaz que Deus tinha me mostrado. Totalmente Deus. Ele. Assim, eu olhei assim, Vanessa, aqui é o moço da visão. Uau. Aí eu perguntei para ela, o que está acontecendo com ele? Ele tem um câncer. E ele já está há 3 anos e meio, 3 anos e meio, em uma cama, sendo alimentado por uma sonda, né, no umbigo ainda. E ele era forte, está lá 35 quilos em cima de uma cama. E o câncer maligno que é na garganta, na boca, não sei como é que era. Sim. E o câncer já tinha comido essa face dos ossos aqui da cara, do rosto, língua, apodrecendo tudo. E estava já desenganado pela medicina. E aí naquela hora eu, impulsionado pelo Espírito, falei, se esse é o homem, não vai morrer mais não. Que isso. Aí eu falei, amor, vou fazer um ato aqui e a gente vai orar por ele. E como é que faz para trazer o moço? Não tem como não, mas olha, ele vai fazer a última cirurgia que os médicos dizem que do câncer que ele tinha, era o máximo de 1000 escapava 1 ou 2, olha lá. Então todos os médicos já disseram, olha, tá morrendo mesmo, deixa morrer, né? Já tinha que entrar a mulher 100% de morfina, todo o tempo, olha o tanto de sofrimento. E entrar de máscara em casa, a casa toda, né? E aí a gente falou assim, então vamos agora. Aí
tem jeito de trazer ele? No próximo domingo nós vamos voltar aqui de novo, porque a gente tinha que voltar para casa, né? Aí, olha, nós vamos fazer de tudo. Aí ele deu uma melhoradinha lá, no próximo domingo ele chegou, não foi? Foi. Quando ele chegou lá, assim de alemão, de gente lá dentro, porque disse que um pastor brasileiro cheio. louco ia orar pro homem canceroso e ele ia ficar curado. Como é que foi, Vanessa? Foi tremendo. Foi tremendo. E agora o peso. Agora. Na verdade, o peso não, né? Deus, né? Deus falou, faz, você vai orar. Eu tava já assim, tão assim, falei assim, alguma coisa vai acontecer. Que eu vi na Vanessa muita fé nela e juntou com a minha, falei, então vamos fazer o seguinte, vamos orar. E naquela hora ele chegou lá, a carne tinha rejeitado, tava uma coisa assim muito terrível, ele tava sofrendo demais. E eu falei, e ele ia fazer a cirurgia quando? Poucos dias depois ia fazer a última cirurgia, era só para tirar, porque tinha colocado o osso aqui, arrancou do maxilar, não tinha, aí colocaram uns ferros, uns titânio, né? E isso não dava certo. Aí os médicos costuraram de qualquer jeito, porque sabia que ia morrer, esperando, né? Já. E aí naquela hora eu, junto com a Vanessa, fizemos um ato profético lá, pusemos o povo, os alemãos, todo mundo para levantar a mão, e esse tudo de olho grande, eu disse, olha, o homem não vai morrer mais não. Oramos e declaramos sobre ele a cura, né, a vida sobre ele, e ele chorou muito, né? Chorou muito. Ficou muito e emocionado. eu falei assim, agora tem a última palavra para você. Você crê que Deus te curou? Ele disse, e claro, né? Eu creio, né? E aí eu disse, então você está curado. E para ficar tendo certeza que você está curado, você pode ir lá e falar pro médico que você não tem mais câncer, que eles podem caçar no diagnóstico todinho, né? Que não vai achar. Olha, tinha uma junta, como é que era? Uma junta médica de vários médicos, de vários lugares. Sim, os melhores médicos. Os melhores lá da médicos. cidade. Os melhores médicos, né? E ele disse, vamos aí. Chegou lá e falando, olha, o pastor brasileiro disse que eu não tenho mais câncer. Sim, Você já tá delirando, tadinho. Tá cheio de fé. Eles caçaram. E eles caçam até hoje. Tem quantos anos, amor? Acho que uns 8 anos. Uns 8 anos. Uau. O cara se transformou, curado, tá lá até hoje com a gente lá. Batizamos, casamos e tá lá até hoje dizendo, Deus me curou. Rapaz. E lá nesse hospital, né? Que é bem assim. Como que faz? Tem os melhores médicos. A junta médica, né? Lá eles chamam o Charlie. O milagre vivo. O milagre vivo. Sério? Ele é titulado como milagre vivo. Que ninguém acreditava. A igreja de Atos lá, né? E o Senhor vai dando crescimento, os milagres seguem os que creem, né? E não tem outra forma, né? O crescimento dele, né? E com isso nasceu a DSM, no primeiro era a DSM Freiburg. Né? Nasceu. Aí isso foi uma explosão na cidade toda. Hoje nós temos uma grande referência lá dentro. Nós chegamos a ter lá a igreja de mais de 100 membros. Uau. Que era assim, metade alemão, brasileiro, italiano, africano e tudo. Então cresceu uma grande igreja, né? E depois disso nós saímos todos os dias, todos os finais de semana, né? Da Suíça para a Alemanha, 140 quilômetros, 150, todo final de semana dirigia esse culto. Ia lá, final de semana dirigia o culto e era uma benção. Aí foi quando Deus colocou no nosso coração que nós voltássemos e ficássemos na Suíça, que tinha uma outra porta pra gente, e aí a gente abriu essa nova igreja. Nós estamos já agora completando 6 anos, que vai completar essa nova igreja, que agora é a DSM Church, que está lá agora na cidade, ao lado do aeroporto, em Zurique. Então, eu ia falar agora, do lado do aeroporto ali, em V, o telhado. Sim, se você estiver, quando chegar com um jato privado, você só encosta lá. Eu já fui lá no mapa, irmão, eu já vi que tá do lado do aeroporto. Sim, olha só. Se minha passagem estiver comprada, Ângelo, se você quiser me abençoar com a minha passagem, você pode me soltar no aeroporto de olho fechado, que eu chego lá tranquilo. Lá, né? Não precisa se preocupar, não. 5, 10 minutos mais, já tá do lado. Só um pouquinho de casa na frente, já vi a rua, já vi tudo já. E aí surgiu a DSM, que se tornou mesmo assim uma referência hoje, né? A gente tem assim umas limitações a respeito que, infelizmente, há uma tristeza nos nossos corações a respeito da unificação dos pastores, não tem essa diferença, cada um luta pelo seu e cada um, né? Mesmo pastores brasileiros. É os mais difíceis, sabe? A gente mesmo não tem elo com eles praticamente, né? Você vê que assim, aqui você vê, tá aqui 2 pastores e tal, lá não tem nem a paz, quando vê um corre do outro, aquela coisa assim muito... E isso traz para nós. Então nós pegamos a nossa identidade e Deus tem nos abençoado, e agora
nasceu agora a primeira congregação da DSM na cidade. Você pode dar um Google aí, você vai lá, escreve Lucerna, né? Lucerna. Aí você pode olhar lá, uma linda igreja, uma linda cidade. Então hoje nós estamos a todo vapor lá crescendo a DSM. E lembrando bem também que nós fomos também os dos pastores que tiveram a primeira igreja maior, a maior igreja africana, fomos pastores também da igreja africana. Lá também, lá em Zurique. Foi algo que marcou. Eu tinha um sonho também de ir para a América, não sei, para a África, não sei se o Anjo um dia tem também. Eu não quero ir mais não, foi uma experiência muito forte, mas nós dirigimos o maior trabalho africano ali dentro, Deus fez coisas extraordinárias. Aí Deus diz, não, vocês foram aprovados, agora faz o trabalho de vocês. Agora... Rapaz, que história linda, pastorzão. Sim. E o que você entende hoje no ambiente profético lá da Suíça? Quando você olha... O que anseia, o que queima no seu coração? Aqui no Brasil hoje a gente está vivendo um momento de muita expectativa, né, diante de tudo que está acontecendo. A gente está vendo o Império das Trevas avançar em algumas áreas e nós estamos resistindo, né? Estamos lutando aí, mas a gente tem uma palavra profética liberando sobre a nação. Hoje, qual é a palavra profética que vocês têm sobre a nação? Essa pergunta sua, ela é a base de tudo que eu acredito. Ela é tudo que eu imagino. Só para você ver a proporção de tudo isso. A Vanessa foi me levar para conhecer, na época, no início, a cidade de Lucerna, onde tem um leão esculpido na pedra. Não sei se você já chegou a ver dentro da nossa página, tem esse leão. É algo muito bonito. É um leão que está lá ferido e ele foi esculpido na pedra, né? É um ponto turístico muito forte dentro de Lucerna. E ali a gente tem isso como aquele leão, ele está ferido, não está morto. E isso ali, alguns cristãos têm esse pensamento que o avivamento vai voltar de novo quando esse leão acordar. Né? Então muitas pessoas têm essa idealização, né? Assim, de querer voltar esse avivamento. E eu chego, mas a Vanessa hoje dentro da Suíça, não com aquele ar de dizer que nós somos pastores, que estamos ali para buscar, não. Nós chegamos ali praticamente com essa palavra que você fala, a voz profética. E essa voz profética, a gente tem visto que ela chegou o momento. A gente tem declarado sobre as pessoas vão na nossa igreja, é incrível o que acontece. Todas as pessoas que vão na nossa igreja, eles já chegam, de várias igrejas que eles passam, eles chegam lá e falam assim, aqui tem Deus. Uau. Aqui tem cura. A minha vida mudou. É aqui que eu quero criar meus filhos. É aqui que eu quero trazer minha... Então assim, e nós lançamos essa palavra profética. Qual é esse ano? É o ano da colheita. É o ano que nós mais está colhendo coisas dentro do ministério. Então nós estamos trazendo assim a certeza que nós somos essa voz que clama no deserto. E estamos levando, dizer, e nós temos a certeza, né, que a Suíça vai avivar. E para isso Deus disse que ia mandar para nós homens, pessoas, que ia fazer com que trazesse essa junção de pessoas e grande seria o mover pelaquela nação. E eu sinto hoje, meu desejo, eu quero abrir igreja para tudo quanto é lugar, aquele desejo, se eu pudesse fazer tudo uma vez. Mas hoje a gente teve as experiências que teve, muitos neófitos chegaram primeiro, atrapalharam muito, a pandemia também atrapalhou, fechamos igrejas, né? Fechamos igreja na Holanda, de Genebra, nós estávamos de Portugal, nós estávamos com muitas coisas que tiveram prejuízo. Mas, porém, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas hoje nós sentimos que a igreja DSM, ela é outra cara. Todo mundo olha e fala assim, não, e aqui eu vou... Porque quase todas as igrejas, as pessoas vão e falam, não dá, porque o exemplo, o comportamento, totalmente. E nós tipificamos, né? A DSM, visão suíça, brasileira, internacional, perfil, e mostrando o valor da cultura deles, que isso é a essência. Quando você dá esse espaço de respeitar a cultura, entendê-los, então isso tem trazido essa diferença, eles falam, uau, é diferente. É realmente isso que a gente quer. É aquela passada para trás para pegar impulso, né? Você falou que fechou algumas coisas, aconteceram. Sim. É aquela passada que tem que dar para trás para pegar o impulso para avançar, né? Esse é o nosso sonho. O nosso sonho é de levar a palavra de Deus para todo canto da Suíça, para todos. Escrever história naquela nação. É isso que eu creio. É a música eu creio dela. Que Deus vai fazer grandes coisas, muita coisa maravilhosa. Amém, nós vamos ver isso. Os últimos são os primeiros. Isso aí, os últimos são os primeiros. E a Vanessa, essa menina, é uma pessoa assim que realmente assim, Deus escolheu ela, porque se não fosse ela, né, Vanessa é meu 70% ou 80%, né? Ela que é a pessoa que realmente
me fez eu entender, aqui é minha terra, você, Uau. né, e eu, por não ser teimoso, Deus falou comigo, se você quer aprender, aprende com ela, não vi nenhuma dificuldade de aprender com quem me ama, né, e ela me ensinava tudo que tinha que fazer, e hoje a gente faz um trabalho excelente. A Vanessa tem um perfil, a Vanessa tem uma intimidade com Deus, a Vanessa tem, assim, uma pessoa que ela realmente tem essa sensibilidade, e isso completou com o ministério. Eu sou aquele, né, que se deixar, eu declaro em todo lugar, e ela disse, calma, é aqui e tal, né, e a gente vai fazendo, mas a gente tem uma resposta. Foi liberada uma palavra para mim e para ela, que o nosso ministério seria tão próspero que era difícil alguém entender o que Deus iria fazer através do nosso ministério. Nós temos realmente, nós fomos o primeiro dessa igreja da ESM, é uma igreja que é batista, 186 anos de história que tem essa igreja, nunca um latino entrou dentro dela pregar, e Deus nos deu essa igreja pra gente ser o primeiro lá dentro, e os suíços gostaram tanto de nós que eles dizem, olha, vocês só podem assinar o contrato conosco se for para firme, né, para sempre, então vocês só aceitam vocês ficar aqui se for para sempre. E hoje nós estamos lá, que essa igreja lá é uma igreja muito milionária, uma igreja muito boa, e a gente está lá hoje fazendo esse trabalho maravilhoso lá, que realmente dá gosto de ir para a igreja. A gente só sofre que tem que esperar o final de semana. Final de semana. Vai lá dirigir um culto. A gente quer estar culto de manhã, celebração à tarde, intercessão, ciclo de oração, quer fazer tudo, né? E nós, assim, vocês já fizemos a nossa marca lá, o nosso logo, né? Que você pode olhar aí, que tem o logo da DSM, tem uma pombinha que ela vai voando, né? Que ela tá quase no pico lá do ápice lá, né? Quando ela chegar lá é a consolidação. Nós já temos os lugares, o território remarcado, nós temos as cidades. Você vê que tem cidades ali próximo de nós, na Alemanha, que está a 40 quilômetros de nós, 120 mil pessoas, não tem uma igreja, né? E a gente, muitas pessoas correndo para o lado, e tem outros, na Áustria, já fomos pastor na Áustria, já fomos, então assim, já tivemos vários tipos de coisa, mas eu digo uma coisa, é profético, estamos ali não por brincar, mas estamos ali para dizer que a Suíça não será mais a mesma. Amém. Porque Deus vai mover aquela nação, aquela juventude. E eu quero mesmo assim que Deus envie essas pessoas, homens preparados para estar conosco ali, como a gente já está recebendo essas pessoas. Amém. A gente sente, chegou um momento. Eu, mas a Vanessa, fomos pastores sozinhos. Fala para ele, amor, como é que foi um pouquinho. Pode ser? Nós chegamos a dirigir o trabalho. Foi uma guerra muito grande que a gente travou, que a gente... Eu nunca vi isso acontecer aqui com vocês, assim, mas nós chegamos a ser a igreja que ela é hoje. E a gente falava e Deus abençoava, o fogo caía, eu e ela chorava e ia embora para casa. Nossa, terminou o nosso culto, né? Deus. E aí hoje a gente vê os frutos chegando, as pessoas chegando, e tá muito bonito. Então, assim, tá uma igreja maravilhosa. O foco, né? É a atenção que você está dando. Ontem à noite eu falei na igreja sobre isso. Atenção é uma moeda. A atenção é uma moeda. É verdade. Né? Porque quando você presta atenção em algo, você tem foco em algo, você coloca ali a sua energia. Sim. Então, aquilo que você foca hoje, aquilo que você presta atenção hoje, é o que você vai colher amanhã. É verdade. Né? Então, veja bem, você falou, vocês estavam ali focados, vocês estavam com atenção naquele momento. Então, vocês estavam pagando isso que é atenção. Atenção é uma moeda, atenção é pagar. Ó, aqui no Brasil a gente costuma dizer o quê? Me dá a sua atenção, não é? Me dá a sua atenção, Sim. né? Me dar, oferecer, né? Olha pra Toma mim, aí, agora vamos usar a nossa poliglota. No inglês, me dar atenção seria como? Agora, como que fala, pastor? Lembra? Olha pra mim, me dá atenção. Sua atenção. É em inglês. Ah, em inglês. Não, me dá sua atenção. Me dá sua atenção. Ou me dá. Fala em alemão para ver. Me dá, Gib mir Aufmerksamkeit. Como se diz pagar? Bezahlen. Não, em inglês. Pay. Pay attention. Sim, pay attention. Olha bem. Em português é me dá sua atenção. Olha só. Em inglês é
pagar pela atenção. Olha só. Você tá vendo? Então o que acontece? A atenção é uma moeda. É verdade. Não tem nada de graça. Por quê? Porque a atenção é a sua vida. Quando você está dando atenção, você está gastando o tempo da sua vida, você está pagando. É verdade. Então, quando você dá atenção para uma pessoa que não quer absolutamente trazer nada para você, para o reino, para influenciar para nada, você está gastando. Você está gastando. Por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Por quê? Porque você vai estar pagando por algo que não vai te servir para nada. Por isso que o suíço fala do tempo é dinheiro, que eles falam. Sim, ele sempre fala, tempo é dinheiro, acelera. Entendeu? Então, vocês estavam pagando por algo que hoje vocês estão começando a colher. Agora, para você ver uma coisa, muito bem, você falou, agora tem uma coisa que aconteceu, que está acontecendo, que virou como disse, um alarde, né? um chamamento para pessoas. Como eu era pastor lá da DSM, a Vanessa, então a Vanessa até canta, mas ela diz que não gosta de cantar, que tem a voz não boa. Eu faço a voz mais linda que existe, né? Aí então eu era aquele pastor que eu dirigia, cantava, pregava, fazia, terminava e fazia todos os processos. Então, pela necessidade, hoje Deus nos deu uma coisa que é o mais importante dentro da Suíça. Os suíços são loucos por música. Eles são apaixonados por música. Então, essa foi uma ferramenta que Deus deu para nós muito forte. O que aconteceu? E nós lutávamos, aquela necessidade, não era, amor? De quem cantar. Eu tinha que fazer o malabarismo, que eu não sou um cantor. Né? Aí eu ia entrar para o da harpa, eu tinha que entrar para outro lado, não tinha quem tocar. É uma luta. Aí Deus agora vai presentear a DSM com cantores que... Sim, vamos sim. Inclusive eu vou estar pregando na Baleia, né? Eu vou estar agora em Brasília e o cantor eu trouxe, o Bruno Martins vai ser o nosso levita que vai estar atuando, né? Assim, então, essa voz que surgiu lá, esses meninos, né? Tem outras pessoas que estão lá também chegando na igreja, louvor, a banda, a equipe de música, nós estamos chegando lá. Então, assim, está sendo assim, uma coisa muito extraordinária, porque quando eles abrem a boca e adoram a Deus, as pessoas se humilham aos pés do Senhor, porque a voz e a unção, mas o conteúdo deles de louvor tem mexido toda a nação. É aonde nós levantamos nossos stories e começamos a colocar, as pessoas dizem, quem é esses que cantam? Aonde essa igreja? Eu quero ir para lá. Então, através do louvor que não tinha, chegou essa diferença. Os meninos sarados, abençoados, e a gente está muito orgulhoso por isso aí com a gente. Que bênção, pastor. Gente, ó, que história maravilhosa, né? Que trajetória maravilhosa. Com certeza. Né? Fico extremamente feliz de ter vocês aqui. Tenho certeza que o programa, né, vai estar edificando inúmeras pessoas, inúmeras famílias, motivando inúmeros pastores, pastoras, né, que estão com o coração queimando por pregar o evangelho. Se a gente vai deixar na descrição, gente, os contatos do pastor e da pastora, né, os contatos da igreja para quem for a Zurich, né, poder estar lá com vocês, e pessoas que também se interessarem, homens de Deus, mulheres de Deus, que queimem no coração, né, até para trocar experiências, de repente tem chamado para outros lugares, né? Vocês com certeza vão ter larga experiência para estar somando eu reforço essa brilhante ideia. As pessoas que querem ir conhecer o país da Suíça, né? É muito interessante. Você ir à Europa e não ir na Suíça seria um pecado. Então, se você vai à Europa, uma extensãozinha a mais, se estiver em Portugal é 2 horas de voo, se estiver na Alemanha 1 hora ou que seja de carro, muito fácil transitar. Então a gente naturais de Deus, você vê coisas que é impressionante. Então nada melhor nós termos lá a igreja, né, que queremos ser essa referência. O meu maior sonho eu vou deixar aqui hoje.
juntamente com a minha esposa. Nosso maior sonho é mudar tudo aquilo que está acontecendo há tempos atrás. Que as igrejas da Suíça não funcionam, que lá o evangelho não presta, que as pessoas lá não têm compromisso com Deus. Não, nós estamos lá para dizer um dia que aqui até as redes sociais, até as TV vai dizer assim, olha, Amém. brasileiros e Amém. suíços fazem a diferença Amém. dentro da nação suíça. Então nós Amém. queremos declarar, e qualquer um, você levita, você cantor, você pregador, você que realmente tem essa essência da espiritualidade de Deus, seja bem-vindo. A DSM tem um prazer de receber, porque a nossa igreja lá é a DSM de Zurich, ou a DSM Church, é uma igreja de pessoas felizes, a igreja do acolhimento. Então nós temos que Amém. receber pessoas lá, então vai ser bom receber cada um que deseja um dia conhecer o país do chocolate. Uau! De chocolate da graça de Deus, graça liberada. de Deus. Que benção. Ok. Ó, eu quero deixar uma palavra para vocês aqui, que está em Deuteronômio capítulo 12. Ontem eu estava até lá antes da ministração, porque na semana passada nós estávamos falando algo na igreja sobre lugares preferidos de Deus, né? Como Deus tem lugares preferidos, né? Você vê que ele teve o templo de Salomão, que foi um templo suntuoso, o templo de Zorobabel, todos esses templos, mas quando ele mandou reconstruir, ele reconstrói a tenda de Davi. Sim. Por quê? Porque tinha algo na tenda que não estava no templo, que não estava naquela suntuosidade, mas lá. Então a gente entende que existem lugares, né, que o Senhor escolhe, que o Senhor fala, opa, aqui. E eu gosto muito disso, quando a gente encontra lugares. E um dia eu estava conversando, semana passada estava conversando com um pastor, com um irmão, e ele falou assim, não, pastor, que negócio é esse? Como que Deus tem lugares que ele prefere. É verdade. E aí essa semana eu estava estudando. Cafarnaum é um exemplo disso. E o Senhor me deu Deuteronômio 12, verso 4. E aí eu quero deixar para vocês levarem, né, lá para Zurique, para a Suíça. Certeza. Deuteronômio 2,4 diz: Vós, contudo, não adorareis a Yahvé, vosso Deus, do mesmo modo como eles cultuam seus deuses. Olha aí. Ou seja, vocês não vão adorar a Deus naquele lugar como eles cultuam os deuses deles. Sim. E aí ele diz assim, pelo contrário, buscá-lo-eis somente no lugar que Yahvé, vosso Deus, houver escolhido dentre todas as vossas tribos, para aí colocar o seu nome e aí preparar a sua habitação. Uau! Muito Quer forte. dizer, é o lugar que Deus escolheu para vocês. É ali que vocês vão proclamar o nome dele, declarar a habitação dele. Então, em nome de Jesus, ali é o lugar que Deus escolheu como favorito dele. Assim como ele tem lugares no Brasil e outros lugares, vocês estão ali no lugar onde Deus escolheu como favorito, falando, olha, vocês estão no meu lugar favorito. Então, avancem. Essa palavra é forte. E liberem. Então, em nome de Jesus, né, que vocês saiam daqui com essa certeza, palavra, com essa certeza. graça, com uma palavra profética sobre a vida de vocês. Em qualquer momento, qualquer coisa que esteja acontecendo, sempre lembre, nós estamos no lugar preferido de Deus. É aqui que Ele quis que nós estivéssemos. Amém? Eu estou feliz. Glória a Deus. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Ó, que Olha, pena. está aqui na marra, né? A parte ruim é que acaba, né? Isso é verdade. A parte ruim é que acaba. Antes de finalizar, eu quero, né, falar. E o que vocês acharam dos estúdios Integra? Lindo. Fala pra gente. Olha, Muito lindo. Fala pra gente. ela é mais precisa falar. Fala pra gente, Muito pastora. lindo, perfeito. Gostou? Muito, Indica? Muito, muito. Indico, sim. Olha, Que bom, Indico. que bom. eu faço né? das palavras dela a mesma Detalhes, proporção. fenomenal. Então, Eu já conheci alguns podcasts assim, mais nas lives, algumas coisas assim, mas esse aqui, para falar a verdade, vocês estão de parabéns, porque o que faz a diferença são as pessoas realmente que fazem aquilo com prazer, que tem aquele sentimento de fazer isso que você faz tão bem. Então eu, que estou aqui no Brasil, eu quero recomendar, você que quer então divulgar os seus trabalhos, participar desse momento especial, dessa estrutura maravilhosa, alto nível, Suíça está aqui dentro. Então eu quero dizer parabéns para vocês, é uma coisa de, como diz o suíço, é tip-top, né? É top demais, né? Então Perfeito. a gente só quer dizer, God siga, quer dizer que Deus abençoe aqui o trabalho de vocês, venha prosperar e que vocês possam ser a referência não só aqui na cidade, Amém. mas que todo o Rio de Janeiro ou o Brasil possa dizer, eu conheço esse trabalho, que é Amém. o que o nome? Na marra. Então, se você não vir, Na não chega marra. você, na
vai vir na você marra. chega, a força no convencimento. Né? Com certeza vai abençoar. Ó, Deus abençoe vocês, né? Pastor Ângelo, obrigado por apresentar esse casal lindo, maravilhoso, né? Deus abençoe. Muito feliz mesmo com esse episódio. Com certeza vai ser edificante, vai abençoar muita gente. Sim. Fala, antes que termine também, não posso deixar de elogiar o meu amigo, né? O pastor Ângelo. Eu conheço várias pessoas, mas mente brilhante, como passou, né, Einstein por aqui, eu quero dizer que esse Ângelo aí, sabe, tá uma pessoa que realmente... Como tá sendo bom você andar comigo? É muito bom, né? E aí juntou o útil e agradável aqui, né? Também pela sua dinâmica, seu carisma, assim, a intensidade de vocês são muito boa. Então, realmente, né, porva e fogo, né? Então, uma explosão de sucesso na vida de vocês aqui. Amém. Deus vai abençoar vocês de forma extraordinária. Muito feliz. Amém. Só tenho a dizer muito obrigado por fazer parte desse momento tão especial e marcamos nossas vidas. Voltaremos para a Suíça dizendo, valeu a pena. Amém, que legal. Galera, ok, então, chegamos ao nosso final, infelizmente. Tchau a todos. A parte ruim é essa que acaba, né? Mas semana que vem a gente está aqui de novo, toda segunda-feira. Tá? 7 horas da noite, nós estamos direto aqui do Na Marra, sempre agora sim, ó, nesse formato lindo, numa mesa edificante para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa. Então, curte o canal, segue a gente, vai lá pro Instagram, dá aquela moral também. Beijo no coração. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Até a próxima, galera. Deus abençoe.